Muitos alunos me procuram desde o primeiro período ali, os calouros, até os formando já, e aí com a pergunta, professor, o que você acha? Assim, não é o que eu acho, é o que você quer para a sua carreira, o que você tem que fazer na academia, e aí ele vai enxergar que não existe só a parte técnica, existem várias outras. Tem a parte de logística, tem a parte de vendas, tem a parte de compras, a parte de supply chain, são várias engrenagens que a empresa precisa. E mesmo não direto na indústria, tem vários segmentos que hoje contratam engenheiro ao invés de outros profissionais. Enorme de habilidade. Eu vejo mais engenheiros vendendo produto técnico da área de indústria e tudo mais do que um vendedor que não tem esse tipo de formação. E ele tem que ser mais capaz ainda do que quem está instalando lá, porque além de saber toda a parte técnica, ele tem que vender o produto. Então tem que ser específico. Olá pessoal, estamos aqui para mais um Texo Talks. Eu como host Fabrício Vieira, estamos com o nosso companheiro Rodrigo Sato. Olá a todos, mais uma vez é uma honra estar participando do Texo Talks, hoje com um tema muito interessante, muito importante, e estamos aqui com um convidado super especial. Olá a todos, sou o professor Fábio Ricardo, docente, também consultor de mercado. Obrigado aí pela oportunidade. Imagina, uma honra para a gente ter você aqui. Como o Sato colocou, realmente hoje vai ser aí uma pequena amostra, né, do que realmente estamos vivenciando, a questão da educação, a questão desse alinhamento educação e indústria, né? Então a ideia realmente hoje é colocar um pouquinho aí mais um assunto voltado à educação e à indústria, principalmente focando na área do professor Fábio, que é a parte das engenharias, né? Para a gente começar, Fábio, já ter um entendimento, né, assim, para a gente entender um pouco da sua jornada, da sua história até aqui, né? Você, quando iniciou a sua carreira, você já não iniciou na área de docência, né? Você iniciou na indústria, correto? E repassou para a docência. Como que foi Você teve algum momento de transição? Você já no início da sua carreira, você já queria ser docente? Como que isso ocorreu? Qual que foi esse despertar? Na verdade, a minha vida começou no profissional, depois migrou tanto para a academia quanto para a área de engenharia. Eu fiz o antigo curso técnico do Cefet, que te dava uma boa base assim, de mercado. Comecei a atuar no mercado em relação a isso. E eu fui fazer engenharia por conta de que eu atuava em projetos elétricos lá atrás e não havia a possibilidade de assinar o projeto, né? Ainda não tinha aquele artigo lá que hoje o técnico consegue. E eu levava algumas multas por assinar a RT e pensei, vou fazer engenharia. E acabei entrando e via a importância daquilo, e aí me apaixonei pela área totalmente, né? Entrei na área de docência há 13 anos atrás, um pouco mais, na verdade, né? Dei aula em alguns cursos técnicos atrás, dei uma parada, fui para o mercado de trabalho, atuei bastante na indústria, no comércio, empresas de facility service, principalmente na área de manutenção, fiquei 30 anos atuando nela, aí desde pequenas empresas até grandes indústrias, aí, automobilísticas, essa parte de shopping center e tudo mais. E aí voltei para a área acadêmica em 2012, em paralelo. E aí comecei a dar aula, mas como plano B. E hoje estou dedicado praticamente 100% na área de docência, dando aulas para engenharia e cuidando dos cursos de engenharia de produção, mecânica e elétrica. E quando você olha para essa tua trajetória, né, que você fez um caminho que, digamos assim, a gente, enquanto aluno, a gente diria que é o caminho... inverso. Mas até correto, né? De um professor que você tem, que está te trazendo experiência, e está te educando, e está te mostrando qual que é o caminho. Que seja alguém que tem experiência, né? Normalmente esse acaba sendo o fluxo correto, né? E aí isso acaba trazendo uma série de benefícios para os alunos, né? Mas quando você olha para essa carreira, né? Que você tem essa divisão, né? Que você tem ali a tua parte
profissional, né? Veio da indústria e depois foi profissional aí na área da educação. O que você consegue listar pra gente, assim, que são as maiores conquistas, maiores vitórias, as coisas que você mais aprendeu, as coisas que você mais tem orgulho de ensinar, seja o retorno de algum aluno ou de alguma coisa que você vê que para você começou a sentir que isso estava fazendo diferença na sua vida e você tomou essa decisão de mudar de carreira e seguir nessa carreira na educação? Eu sempre fui apaixonado pela área da educação. Eu tenho contato com os meus professores lá do segundo grau ainda, primeiro grau, alguns ainda, sempre fui apaixonado. E nunca imaginei estar 100% na área de educação, na área acadêmica, né? Então, atuava ali no mercado, mas sempre com esse pensamento que um dia eu vou atuar em algum curso, dar algum treinamento nessa área. Então, tive algumas passagens ali para algumas empresas na questão de treinamento. Dei aula no colégio estadual lá atrás, para cursinhos técnicos para o pessoal ali na área elétrica, né? E ainda fazia faculdade há mais de 25 anos atrás. Tá? Mas já estava enganjado ali nessas questões. E o grande diferencial assim, de um professor é levar essa questão da experiência profissional que ele adquire para dentro de sala de aula. Não ser só acadêmico, teórico ali, na área de pesquisa. Nós vemos hoje alguns professores que trilharam 100% a carreira como acadêmico puro. E aí não tem essa visão do que acontece no mercado. Tá? A velocidade que você tem que dar de resposta, as experiências que você tem que trazer, o que você vai ter de tratativa com o teu cliente, com o teu cliente interno, externo. Então, isso a carreira profissional te dá. E aí, a acadêmica, na minha visão, ela tem que vir ou em paralelo ou um pouquinho depois, como eu acabei fazendo na minha vida. Você vê que interessante, né? Ele citou um tema, Fabrício, que a gente vive no nosso dia a dia, né? Que é justamente a questão dos treinamentos, né? Claro. De a gente poder ter essa expertise dentro de casa e ter alguém podendo ensinar, né? Outros colaboradores aí para que eles consigam se desenvolver e, em alguns casos, até mesmo o cliente, né? Não, exatamente. A importância dessa integração, né, da área acadêmica com a indústria, né? Que acaba sendo basicamente o usuário final do time, né, que está se formando, dos novos engenheiros, né, você ter essa integração, isso aí facilita realmente até o entendimento, né, e realmente quais são as habilidades que realmente esse novo engenheiro tem que se aprimorar, né. Mas me fale um pouco, tá, professor Fábio, você comentou um pouco do seu histórico, né, qual que é a tua linha de formação, né? Da onde, qual foi a primeira formação do Fábio? Depois aí teve a questão de, eu não conseguia fazer as assinaturas da RT, tinha toda a questão, né, realmente burocrática, foi para engenharia. Como que foi essa carreira do Fábio, né, como aluno, né? Eu comecei em 88 o curso de eletrotécnica no Cefet, lá 4 anos e pouquinho. Aí já atuava desde o primeiro período, né, no mercado, fui estagiário da Votorantim lá atrás, então eu atuava pesado no mercado mesmo. Ajudei a construir empresas que hoje nem existem mais, né, pela passagem do tempo. E aí essa questão das ARTs que me levou a procurar um curso de engenharia. Sonhava em fazer um curso superior e tudo mais, mas não sabia exatamente se seria a engenharia. Correto. E como eu atuava muito na questão de projetos elétricos para vários clientes, já tinha minha empresa, na verdade, lá atrás, eu vou fazer engenharia porque eu posso assinar, não vou ter mais problema com CREA, sindicato e tudo mais. E aí entrei, fiz na Universidade Católica, com ênfase em telecomunicações, mas com o artigo 8 e o 9, né, que te dá a assinatura para eletrônica e eletrotécnica também. Depois fui para 2 MBAs, um na FAI e um na FGV, na área de gestão empresarial e desenvolvimento gerencial. Justamente para tirar esse foco só da parte técnica e colocar a gestão em cima. E você conhecer as áreas de uma empresa. Hoje é muito mais fácil com IA e tudo mais, mas lá atrás não era. Você tinha que passar e entender um pouquinho como é que funcionava esse relógio todo. Claro. E os departamentos eram muito isolados um do outro. Hoje tem que ter muita sinergia. Entrei no mestrado na área de engenharia, no Lactec. Fiz lá, acabei em 2016. Já emendei um doutorado daí na área de administração, na própria UP. Agora emendei um pós-doc na área de
de bioprocessos e biotecnologia. E aí, se não tivesse nada para fazer ainda, né, entrei no MBA de IA para gerenciamento de processos e a segunda graduação de engenharia. Então, hoje eu faço engenharia de software também. Então, apaixonado pela área aí e até uma tendência de mercado, né, a busca aí de engenheiros nessa área de TI. Tá ficando muito comum, né, você se deparar com profissionais, com pessoas que acabam tendo inclusive mais de uma graduação, Sim. né? Você, professor, você acha que, assim, isso está virando uma tendência? Você acha que isso vai ser algo mais comum, talvez a pessoa ter uma, duas graduações? E se você, assim, tivesse... Talvez isso seria algo para o final, mas às vezes a gente já tem que iniciar algo assim. Uhum. Hoje, um aluno de engenharia, qual o conselho que você, né, pensando assim, poxa, eu estou iniciando aqui minha jornada acadêmica, né? Logicamente que no início tudo é muito novo, né? Até a rotina acadêmica muda um pouquinho do que tem na escola, enfim, às vezes realmente cada um tem uma realidade um pouco diferente, mas qual que também o conselho que você deixaria para esse aluno que está iniciando essa jornada acadêmica e se realmente hoje uma pessoa ter uma ou duas graduações, ou você entende que isso talvez vai ser uma tendência, o que, por exemplo, que nem, né, comentou, poxa, eu fiz um MBA em gestão, né, tal, para ter esse outro complemento, né, o que você acha que isso pode realmente agregar para aquele aluno que está iniciando a jornada, né? Na verdade, Fabrício, eu acabo vendo de tudo, né, nessa gama acadêmica. Muitos alunos me procuram desde o primeiro período ali, os calouros, até os formando já, e aí com a pergunta, professor, o que você acha? Assim, não é o que eu acho, é o que você quer para a sua carreira, o que você tem que fazer. Um dos grandes erros e que muitos cometem, eu estou atuando na empresa tal, na área tal, na área de compras ou na área de logística, eu preciso fazer uma pós-graduação na área de logística. E aí eu pergunto assim, mas você quer ficar na área de logística a vida inteira? É essa área que você vai galgar? Porque senão você não tem que fazer na área de logística, você tem que fazer algo que vá te complementar. Assim como eu procurei, eu saí quadradinho da engenharia, eu precisava lidar com pessoas, desenvolvimento gerencial, precisava entender a empresa, gestão empresarial. Então, você vai crescendo nessa questão. Então, o grande ponto está do aluno ou do futuro profissional ali, entender qual é a carreira que ele vai seguir. Quais são os soft skills que ele tem que adquirir. Às vezes vem aluno assim, professor, eu vou fazer uma pós-graduação, uma especialização. E aí eu verifico ali que ele está mais com uma tendência mais para a área de pesquisa, ou mesmo dentro de uma indústria, que tem lá a área de P&D e tudo mais. Sim. Assim, vai para o mestrado tecnológico já, profissional, não perde tempo, né? Porque a especialização vai te trazer um pacote ali, mas às vezes não é para esse momento teu, né? Vai fazer algum curso na área de gestão, né? Não precisa ser necessariamente uma segunda graduação. Acho que a segunda graduação ela cai bem lá na frente, né? Como eu estou fazendo agora, tá? Não ali em sequência. Sim, sim. Tá? A gente dá para dizer aí, nos últimos 2 anos, né? Acho que tá mais em tendência. A gente tem ouvido muito falar novamente sobre aquele perfil generalista, né? O cara que sabe fazer várias coisas, ele tem uma especialidade, né? Mas ele sabe fazer várias coisas. Mas quando a gente fala para algumas carreiras, principalmente para uma carreira super tradicional, né, que parece, né, que não tem tanta evolução igual a engenharia, parece que é uma loucura, né? Parece que você está tentando mexer em algo que não deveria, né? E ao mesmo tempo, quando ele se abre e se expande, né, para fazer outros tipos de curso, ele abre outras possibilidades de futuro, né? Sim, sim. Quando você olha para essa carreira de engenharia, principalmente olhando, né, aí fazendo talvez 2 paralelos, né? Uma desse mundo que você vive hoje, que é o aluno ali, talvez na idade, né, jovem, né, começando na vida, tentando ter um direcionamento, às vezes tomando as decisões ali, nem sempre aqui lá na frente, quando ele ficar mais velho, olhar para trás foi a mais correta, mas é a decisão que ele toma na época. Qual você acha que são as possibilidades para alguém que tá para se formar em engenharia? Quando ele ingressou na carreira, estudou, enfim, ele começou a se expandir, crescer, aprender diversas, né, beber de várias fontes, aprender diversas coisas diferentes. Qual que você acha que são todas as possibilidades de carreira que tem para um estudante que se forma em engenharia?
Existem várias delas, né? O estudante normalmente enxerga a parte técnica daquele curso que ele escolheu. Tá? Então, vou fazer uma engenharia elétrica, eu vou trabalhar dentro de uma concessionária de energia ou algo nesse sentido. Ele só vai começar a enxergar essas possibilidades mais para frente, né? Com os projetos acadêmicos, junto com a indústria, trocando essas experiências, atuando em estágios, né? Então, 1 ou 2 estágios durante a academia, e ele vai enxergar que não existe só a parte técnica, existem várias outras. Tem a parte de logística, tem a parte de vendas, tem a parte de compras, a parte de supply chain, são várias engrenagens que a empresa precisa. E mesmo não direto na indústria, tem vários segmentos que hoje contratam engenheiro ao invés de outros profissionais, pela habilidade de cálculo e outras disciplinas. Banco é assim, né? É um dos exemplos, né? Eles abrem muitas vagas para gerente e tem que serem estudantes de engenharia, tá? Então, normalmente, os estudantes no período inicial, eles não têm nem noção por que eles estão lá. Eu faço essa pergunta, né? Não sei, professor, me pareceu bem fazer essa engenharia, venha para cá, tá? E aí você vê lá 20%, 25% da turma em formação 5 anos depois. E a maioria acaba desistindo antes, porque ele viu que cálculo não é para ele, geometria analítica não é para ele, e ele acaba daí migrando para outros cursos. Tá? E aí o que vai para frente, normalmente ele sai já ciente da área que ele quer atuar. Tá? Claro que a maioria acaba indo para uma área mais técnica, mas temos vários exemplos lá de alunos, por exemplo, que estão na área de compras, a área de vendas e a área comercial. Que você pensa, o engenheiro não vai atuar nessa área. Vai sim. Tá? Então, acho que o aluno tem que entender um pouquinho da carreira que ele quer trilhar, o que ele vai querer escolher lá para frente, o que ele mais gosta, o que mais atrai nessa questão toda. E aí procurar as especializações e entrar nessas outros segmentos. Tá? Mas existe uma gama enorme de... eu vejo mais engenheiros vendendo produto técnico da área de indústria e tudo mais do que um vendedor que não tem esse tipo de formação. Porque, e ele tem que ser mais capaz ainda do que quem está instalando lá, porque além de saber toda a parte técnica, ele tem que vender o produto. Né? Então tem que se especializar bem mais ainda. E durante a graduação, como que são esses inputs para ele, né? Ele crescendo, né? Tanto profissionalmente quanto até mesmo em maturidade, né? Existe algum input que ele recebe que vai direcionando ele para um lado, para o outro não? O que faz ele desistir eu já entendi, né? Que às vezes ele chega no momento que ele fala, cara, não é para mim. Mas, por exemplo, para ele começar a se desenvolver, por exemplo, por uma área de vendas, né? Por exemplo, existe algum ponto durante a jornada que ele está tendo ali dentro da faculdade que ele consiga olhar para a matéria ou olhar para alguma experiência que ele está tendo que faça ele ter uma percepção melhor sobre qual caminho que ele quer seguir ou talvez esse caminho seja justamente nos estágios que vocês incentivam? Sim, a própria DCN dos cursos, resolução do MEC, já instituiu alguns anos atrás algumas questões voltadas a isso, né? Uma delas é a questão do projeto de extensão, que tem que ser feito com uma comunidade externa. E aí existem várias linhas, projeto de sociedade, né, que você vai numa comunidade, tem a parte de inovação, de empreendedorismo, que você faz com uma comunidade, uma empresa, a parte governamental ou não, áreas privadas, áreas públicas. E aí o aluno começa a já ter esse contato externo e contato com as diversas áreas. Aí ali já começa a abrir um pouco mais o foco. Isso já acontece ali para algumas turmas no primeiro período. Já chega, ele já vai pro mercado externo para ter esse contato. E uma coisa que as universidades estão buscando muito é exercer atividades acadêmicas junto com a indústria, buscar essas parcerias. Aí nós estamos falando de TCCs, de projetos acadêmicos, de experimentos, verificar a necessidade da TechSul, por exemplo, e trazer para dentro da universidade para um aluno resolver. Hackathons, mini hackathons, conversas entre as partes. Aí começa a dar essa visibilidade para o aluno e buscar o lado certo do mercado. Isso é algo muito interessante, né? Quando pensamos assim na carreira mesmo, né? Sim. Porque realmente se o calouro, se o aluno ali no seu período inicial,
ele também não sabe exatamente até onde ele pode chegar, quais são as aberturas que a engenharia dá para o mercado, talvez não é nem a não habilidade de um cálculo que faça ele desistir, mas ele pensando assim, poxa, cara, eu vou fazer engenharia para ficar dentro de um laboratório, dentro de uma empresa, desenvolvendo, calculando, enfim. E talvez o que acontece, como você comentou, quando se faz isso no início, né, mesmo que ele tenha uma dificuldade grande com o cálculo, ele fala assim, poxa, mas eu tenho um campo de visão, eu tenho abertura aqui dentro da engenharia, que talvez, beleza, eu vou utilizar o cálculo, vou utilizar, mas eu vou utilizar muito mais uma outra habilidade que eu tenho, né, por exemplo, poxa, eu vou para compras, né, questão de negociação, questão, enfim, eu vou para uma área de vendas, né, questão do realmente conhecer um equipamento tecnicamente, ter essa habilidade de vender, conseguir realmente me aproximar do cliente. Então, com esse modelo de visão já no início, e principalmente com essa parceria com empresas, isso torna um pouco da vida do calouro, do estudante, trazendo essa pessoa muito mais para a realidade do dia a dia. Às vezes, esse modelo realmente já anime essa pessoa a falar, não, cara, eu realmente ter uma dificuldade, mas eu vou continuar porque realmente tem mais campos aqui de visão. E realmente, nós que estamos aqui do lado da indústria, realmente, essa pergunta que fala, poxa, e agora? O que eu faço? Como que eu vou, né? São perguntas que realmente a gente visita nossos clientes, né? E clientes hoje eles têm realmente dificuldade de fazer contratação de pessoas, né? Em vários setores, né? Não só em áreas técnicas, né? Mas áreas realmente de humanas, enfim. E que realmente acho que talvez seja um passinho lá para trás, onde o aluno fala, poxa, realmente, o que eu quero fazer, o que eu quero, até onde eu quero chegar. Mas essa realmente é uma pergunta que é primordial, né, que a pessoa, o acadêmico, o iniciante, o calouro, ele consiga realmente parar, pensar, raciocinar realmente o que ele está imaginando. E aí, com a ajuda da universidade, junto com uma empresa, realmente ver quais são os campos que ele pode estar trabalhando aí para um futuro. Porque acho que assim, né, professor, o excesso de opção também traz malefícios para o aluno. Também traz um excesso de... O excesso de opção traz aí talvez uma confusão, né? Porque realmente até nas próprias engenharias, você vê várias vertentes de engenharia, né? E aí outras áreas, cursos, novas tendências, novas tecnologias que talvez a pessoa realmente fique perdida, né? Com tanta possibilidade e tanta informação que a gente tem, né? Várias engenharias que foram criadas, hoje não existe mais. A própria engenharia de telecom que eu fiz, né? Você já não vê mais no mercado. Né? Mecatrônica caiu bastante, daqui a pouco volta. Então, o aluno às vezes vai por modismo, né? Isso aqui está na moda, isso aqui está em alta, eu vou fazer. Tá? Então, um dos cursos mais procurados hoje ainda, principalmente em Curitiba, ainda é psicologia, direito. As engenharias estão lá acima da 10ª posição, já teve um top maior, mas às vezes o aluno olha e assim, o mercado está dando dinheiro com isso, tá? Mas você quer ganhar dinheiro, você quer fazer aquilo que você gosta, porque se você fizer aquilo que você gosta, você vai ganhar dinheiro também, é uma consequência, né? E uma das grandes questões também é o próprio professor levar essa experiência para dentro da sala de aula. E aí é vital trazer profissionais que tenham esse know-how, esse background de vida profissional. Tá? Então, nós lá temos a maioria deles tiveram essa experiência por indústria, principalmente, e aí traz essa visibilidade para o aluno. A engenharia, ela está com uma tendência pequena de voltar a ser especialista em algumas áreas, não mais tanto generalista. Mas isso não vai valer ainda para a área de comportamento humano, soft skills, isso ele ainda tem que ser generalista. Tá? Então ele tem que ter essa gama maior. Tá? Mas tem uma leve tendência do engenheiro começar a voltar para áreas específicas. Quando você comentou sobre essa questão de alguns cursos estão em tendência, modismo, aí tem bastante aluno, e aí vai caindo, e enfim, fica essa sazonalidade acontecendo de tempos em tempos. O que você atribui isso? Tem alguma questão que quando há alguma informação de mercado que acabe incentivando isso a acontecer, seja para aumento ou para declínio no número de interesse de alunos? Como que vocês percebem isso ao longo do tempo? Eu acho que é uma questão histórica do que acontece naquele momento no mercado, né?
Tem a ver também com questões regulatórias, momento do país, né, situação econômica. Nós demos uma parada um pouco no crescimento industrial, né? O crescimento do Brasil está bem devagar, né, se a gente for ver. E aí você vê a indústria saindo do Brasil, voltando. Você tem ali a inserção agora de muitos processos automatizados, né? A gente estava falando de indústria automotiva agora há pouco, com toda a fábrica automatizada, que quando veio para o Brasil, há 20 anos atrás, estava lá um formigueiro de gente trabalhando. Hoje é um monte de robô. E imagino que eu levo uma fábrica para um país para aproveitar a mão de obra, incentivos fiscais e tudo mais. A partir do momento que eu robotizo ou automatizo o processo, eu posso trazer de volta e deixar perto de mim. E aí isso pode movimentar o mercado também. Você pega uma pandemia, né? Então a gente fala até hoje, né? Já tem 5 anos para frente, mas ela teve uma situação enorme aí com várias indústrias. Nós tivemos lá em abril de 2020, várias pararam, fecharam a sua produção. Para recuperar isso é um longo do tempo. E aí você pode ver ali, por exemplo, uma movimentação de mercado para se reorganizar, desligamentos e tudo mais, e isso reflete dentro da academia também. Então, assim, o mercado não está bom, o mercado automobilístico está saindo daqui, por que eu vou fazer uma engenharia? Eu vou fazer psicologia, eu vou fazer algo que está em alta, né? O direito, né? Que o Brasil é o que mais forma na área de direito no mundo, né? Então, eu acho que tem essas questões de regulação de mercado, o momento econômico, e também aquilo que está acontecendo naquele momento. Então, quando eu entrei na engenharia, eu lembro bem que um professor falou assim, no meio da engenharia, vocês vão poder escolher emprego. Quando eu me formei, telecom já não tinha mais tanta necessidade, já haviam privatizado quase tudo, e a metade da turma estava desempregada. Então, foi muito modismo também. Muito rápido, né? Muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. E essas tendências, elas vão e voltam, às vezes, no tempo da própria graduação, né? Não tem como você ter essa previsão totalmente assertiva, né? Sobre o que vai acontecer, né? Por isso que é um momento realmente, principalmente naquele momento ali dos 15, 16 anos, onde a pessoa está realmente imaginando e pensando, poxa, e agora? O que realmente eu quero fazer? O que realmente eu vou estudar? E aí, por isso que é importante quando uma universidade abre, né, as portas realmente para esses futuros calouros conhecerem os cursos, conhecerem realmente as possibilidades, né, porque realmente é um momento muito difícil, né? E aí, quando você fala de modismo, é complicado realmente a pessoa fazer um filtro desse, falar, poxa, será que é um modismo? E se eu não entrar nesse modismo, né? A gente está falando muito de inteligência artificial, até um momento, no passado o pessoal fala, cara, isso aqui é modismo e tal, hoje a IA praticamente está em quase tudo, então é difícil realmente, às vezes, a pessoa ter essa consciência e falar, poxa, será que isso aqui é modismo? E é por isso que vem a importância que nem o Fábio comentou, falou, poxa, se vai fazer uma engenharia, vai fazer um curso, não faça porque realmente você, poxa, eu estou na empresa, eu vou trabalhar em logística, eu vou fazer logística e tal. Eu falo, não, cara, é isso que eu quero realmente? É essa? Então, é importantíssimo esse nível de consciência num mundo que nós vivemos hoje com muita informação, muita opção e muito acesso, né, às coisas, né? E aí, mais algo bacana que você comentou, né, a questão dos soft skills, né? Que acaba isso sendo realmente independente se a pessoa acaba indo para uma área de modismo ou algo nesse sentido, é algo que realmente ele é necessário, né? O que você acha como que você acha que deveria realmente esse calor, essa pessoa que está dentro da graduação a desenvolver esses soft skills, né? Hoje eu recebo praticamente diariamente das empresas ofertas de estágio e até oportunidades CLT mesmo, né? A maior parte dos alunos acabam saindo com CLT já dentro do curso, né? Quando se formam. E eu sempre pergunto assim, tá, mas tá me propondo uma vaga aqui, quais são as condições da vaga? Primeira resposta que a indústria me traz é línguas. Então, o aluno tem que saber inglês, se puder um espanhol, um mandarim, um francês, é melhor ainda. Mas o inglês é o crucial.
Tá, em segundo lugar, soft skills. Então, a pessoa tem que ter comportamento, hierarquia, noção de hierarquia, desenvolvimento no trabalho, responsabilidade, senso de entrega, né, de senso de dono, que talvez essa geração precisa ser melhor trabalhada, já está sendo melhor trabalhada. Em terceiro lugar vem a parte técnica, porque a maior parte das indústrias diz assim, a parte técnica eu ensino. Eu treino, né? Eu treino. Né? Então é mais fácil. Mas às vezes aquele soft skill já é de casa. Outro dia eu vi um outro podcast e era uma profissional de RH e ela dizia assim, se eu tivesse autoridade, eu mudaria as perguntas de entrevista. A primeira pergunta seria assim, o que você faz a primeira coisa quando você levanta de manhã? Se a pessoa me responder assim, eu arrumo minha cama, já é um ponto positivo. Eu faço café e lavo minha louça. Eu ajudo em casa antes de sair de casa. Pronto, ele já tem boa parte do que a gente precisa. O resto a gente treina. Tá? Então, isso é crucial. E a academia, ela proporciona hoje várias componentes curriculares voltadas para isso, para a área de gestão, área de comportamento, e o aluno tem, por exemplo, as optativas, né, que ele pode escolher e migrar para os outros cursos. Algumas componentes ali que a DCN permite também. Tá? Quando você olha para todas as possibilidades, né, que existem de outros cursos que ele tem alguma aderência, até mesmo, né, olhando para o histórico, né, de vocês professores, olhando o que está acontecendo no mercado, olhando até mesmo para a consulta que as empresas fazem com vocês para poder identificar talentos, vocês têm alguma recomendação que vocês dão? Aí a gente falou muito aqui de momentos, né, mas aí olhando para o momento de hoje, né, tem alguma recomendação que vocês dão para esse estudante hoje, do que ele deveria se preocupar para quando ele se formar amanhã, ele chegar no mercado como profissional mais completo? Nós, professores, enfatizamos muito a área comportamental, principalmente dentro de sala de aula. Tá? Então, ali a faixa etária inicial ali dos cursos ali, às vezes é mais complicada porque está vindo do ensino médio e tudo mais, e uma outra pegada, né? Então, tem as duas questões, né? Aquele aluno que vem extremamente habituado com rotina e tudo mais, tem lá aula das 7 da manhã até 1 da tarde, entregas ali, e às vezes ele não sabe nem como se portar dentro da universidade ainda, tá? Então, não sabe achar a sala, não sabe o caminho dele, fica questionando o professor para tudo. Então, isso precisa ser desenvolvido já de início. E a gente tem se preocupado muito com isso. Tá? E aí depois você começa a introduzir a parte técnica conforme é necessário. Particularmente, eu acho que as engenharias precisam absorver menos ali, ou inserir menos conteúdo de cálculo no início e se preocupar mais com essa questão comportamental de gestão do aluno. E aí o restante de cálculo vai inserindo durante a engenharia, vai fluindo. Vai fluindo. Parece que é uma visão totalmente diferente, né, que a gente tem da própria faculdade, né, de quando ele está lá cursando, né, de que é justamente isso, é muito cálculo. Talvez tenha ali no meio do caminho alguns talentos perdidos, justamente porque considerou que a carga era muito pesada, né, mas poderia ter tido um outro olhar, né, para isso, né, para ele no momento que ele estava tentando se encontrar, até mesmo profissionalmente, né, que acho que acaba sendo uma maior parte da desistência, né, ele fala, não quero isso aqui, não é porque eu vou parar de estudar, é porque eu preciso guinar para outro lado, né, preciso olhar para a carreira de outra forma. Um grande questionamento que eles fazem, por que eu preciso fazer um projeto de extensão? Por que eu preciso ir lá numa comunidade? Não tem nada a ver com o meu curso. E aí ele olha para o amiguinho dele, é um aluno de medicina, ele é de engenharia. O terceiro ali é da área de TI, o outro é da área de contábeis. Né? Então, é uma mistura muito grande, né? Uma multidisciplinaridade dentro dessas cadeiras. Porque exatamente o próprio MEC, né? O próprio governo, a área da educação, identificou essa necessidade. O aluno ele não tem que sair só como engenheiro, não tem que sair só como médico, não tem que sair só como psicólogo. Ele precisa saber o que ele vai enfrentar lá fora. Sim. Ter essa questão de soft skills, como é que ele vai se portar na comunidade. E aí as 4 cadeiras que nós temos lá de projeto de extensão, ela aborda praticamente todas as áreas. Área privada, pública, governamental ou não, né? Ali na parte de ONGs, indústria pesada, ele não consegue fazer essa transição e entender esse lado. Interessante. O aluno, quando ele recebe alguma orientação por parte dos professores, aí no sentido de
poxa, né, tem aquele aluno mais bagunceiro, né? E você olha para eles e fala, ó, né, daqui tem alguma coisa que precisa ser lapidada, né? Muito bom tecnicamente, mas tem uma parte comportamental que precisa, né, pensar e tratar. Normalmente, esse tipo de orientação, ela é possível ou normalmente isso é corrigido logo que ele começa a fazer estágio e as empresas acabam ajudando ali no dia a dia para que o próprio profissional ele vai entendendo que ele tem momentos diferentes, que ele está crescendo, né? Ele precisa se comportar de outra forma, né? Tem alguma receita aí, alguma forma que a faculdade consegue, a universidade consegue auxiliar esse profissional a de fato ele se formar como um grande profissional dentro da empresa e não ser aquele profissional que às vezes é aquele cara que, quando a gente olha, né, nos próprios quadrantes ali, né, quando a gente fala da liderança situacional, que é o cara que tem muito conhecimento técnico, muito bom, mas acaba sendo bastante oscilante, né, e acaba não, né, muitas vezes não contribuindo tanto quanto deveria. Tem alguma parte do curso que a universidade consegue ajudar ele nesse sentido, olhando para todas as possibilidades que existem? A universidade hoje tem vários segmentos de apoio, se necessário, mas é difícil precisar utilizar, não chega num ponto crítico, né? Às vezes pode ter um caso ou outro, né? Você está falando de milhares de alunos, pode ter alguma lá que dá alguma zica. Mas a coordenação normalmente está muito próxima, né? Eu, como coordenador, estou muito próximo a todos os meus alunos. Então, marco constantemente lá várias conversas e tudo mais. Tem aquele perfil que vem, como eu comentei, de um curso de ensino médio, às vezes uma escola que não priorizou tanto isso, e aí quando ele chega lá, ele sente. Né? Então, e aí cabe ao professor, dentro de sala de aula, dar essa orientação. Mas como os nossos alunos, por exemplo, da Positivo, eles fazem estágio muito cedo. Então, tem aluno ali no primeiro, segundo ano, já está pegando um estágio. Então, ele acaba levando as duas questões ali para dentro do comportamento. Tanto ele vai aprender dentro da indústria, dentro do mercado de trabalho, quanto dentro da própria universidade. Tá? Tem esse mix ali. E aí as disciplinas, tem algumas que são voltadas exatamente para essa questão. Tecnologia e sociedade, as extensões, algumas disciplinas de gestão das organizações, que aí leva o aluno a ter esse pensamento crítico aí nessa questão. Sim, perfeito. A gente, quando recebe, né, por exemplo, um aluno formado, né, a gente vê que, né, ele chega com uma série de experiências, né, até mesmo de aprendizados diferentes, porque depende muito dos professores, né, que ele tem. Claro, o conteúdo, né, a grade curricular é importante, mas o professor molda muito ele, né. Mas aí ele começa no mercado de trabalho e ele não sabe exatamente o que fazer, né. E as empresas, né, existe uma tendência agora de criação, né, de universidade corporativa, né, de você poder ajudar e apoiar esse aluno lá dentro, né. Se você pudesse dar um conselho de qual que seria o caminho que as empresas deveriam adotar ao criar essa universidade corporativa, e a gente olhando aqui, né, friamente para a universidade, falando para engenharia, né, olhando para o nosso mundo, né, o que você acha que você traria de recomendação que poderia apoiar esse ex-aluno e profissional para que ele cresça cada vez mais e que ele continue aprendendo e não pare nunca? Essa já é uma questão assim, ela não é nova, né? A universidade corporativa já existe em algumas empresas aí há algumas décadas, mas ela está se intensificando muito agora. A gente já vê essa tendência. Eu acho que uma grande parceria entre o mercado de trabalho e a academia é a fórmula certa ali. Porque a indústria, né, a TechSul tem um profissional especialista em alguma coisa lá, que a universidade não vai ter. Pode até ter um professor ou outro que atuou no mercado, que conhece o material, conhece ali da parte técnica e consegue interagir. Por outro lado, a universidade tem todo o know-how da parte acadêmica, de como fornecer essa aula, como fornecer o material e tudo mais. Então, uma grande parceria aí, eu acho que reforça muito para ambos os lados. Tá? Então, o soft skills, o core business da TechSul lá é o da academia é outro. Unir forças nesse momento vai trazer benefícios para os dois lados, tanto para a academia quanto para a área da indústria. Tá? Então, acho que pensar isoladamente talvez seja pior, na minha opinião, né? Tem que pensar em conjunto. Não, fazer algo isolado no mundo que nós vivemos hoje já não dá mais, não tem como. Você tem que aproveitar as experiências os projetos que deram certo, os projetos que infelizmente não deram tão certo,
né, realmente para trazer essa experiência e evoluir mais rápido, né, se desenvolver mais rápido, porque hoje, por exemplo, dentro da TechSoup, quando vem um novo funcionário, principalmente numa área técnica, né, infelizmente a gente já não consegue ter todo aquele tempo de formação técnica da pessoa, todo aquele aprendizado. Então, isso precisa ser, de certa maneira, ser veloz, né? E tanto o funcionário acaba esperando isso também da empresa, né? Poxa, eu quero, né, no caso, um cara de vendas, né? Poxa, eu quero fazer visita técnica, eu quero apresentar o produto para o cliente, E cada vez a gente precisa o quê? Ser mais rápido para o quê? Ajudar esse profissional a realmente conhecer os produtos, conhecer a sistemática, ter toda essa trilha do aprendizado, né? Porque realmente o tempo passa muito rápido, você não consegue... E aí quando você tem essa possibilidade de unir forças, entender o que está funcionando no mercado, entender o que não foi tão bom, você acaba colocando o quê? Uma trilha do conhecimento muito mais rápido, né? A TechSoup, ela possui, né, uma plataforma que basicamente a gente coloca a trilha, né, de conhecimento para esse profissional. Então o profissional tem uma trilha que basicamente que é obrigatória, alguns itens opcionais, né, que fala, poxa, eu estou trabalhando aqui numa área técnica, mas eu queria conhecer um pouquinho mais de tal setor, tal área. Então ele tem essa possibilidade de navegar, né, sem sair realmente da espinha dorsal, né, técnica, mas é trazer isso, realmente, essa velocidade, né. Basicamente, hoje nós não temos, assim, uma estrutura de universidade corporativa ainda, né, mas nós temos aí uma trilha de conhecimento, nós temos aí experiências, temos... na TechSoup também ela tem uma área que ministra treinamento técnico em clientes, né, inclusive 2023 foi o ano que nós tivemos o maior número, com mais de 38 empresas que nós fornecemos treinamentos, basicamente treinamentos rápidos, né, entre 8 a 16 horas, uma parte teórica, uma parte prática, porque realmente tem essa necessidade de se complementar, né, pegar toda essa base acadêmica e você realmente complementar o que a indústria no momento está necessitando e qual é a necessidade desse profissional, né. E não pensar só que a universidade corporativa ela tem que ser um meio para fornecer cursos rápidos para dentro da indústria. Tem que haver uma espécie de ecossistema em que você possa vir trilhando o aluno desde o início ali, já com questões que podem ser aproveitadas lá na frente pela indústria. Então, não só... Porque cursos rápidos você encontra em plataformas ali digitais. Sim. Você pode contratar ali, a própria IA hoje cria o professor lá, faz o conteúdo que você quer. Então, não precisa ter a universidade, você pode contratar isso e botar na prateleira. Então, ela vai muito mais além do que isso. Você tem que medir a efetividade daquilo dentro do teu funcionário, se está trazendo benefícios ou não, né? Tem uma empresa que eu conheço, eles dão muito treinamento na área automobilística, também peças para a área automobilística, dão muito treinamento e eles medem todo o resultado disso, né? Com resultado de eficiência, eficácia, reação depois... E o gestor é obrigado também a identificar se aquilo teve um benefício ou não, qual foi a evolução do funcionário em cima daquilo. Se teve uma aderência bacana. Exatamente. Né? Porque realmente, né, Sato, tem todo sentido. Realmente, às vezes você coloca um monte de treinamento, traz um monte de curso para dentro e, cara, às vezes o funcionário, a pessoa, poxa, cara, virou mais um certificado. Ela busca só o certificado e não... Então, assim, esse cuidado realmente, né, de identificar como que foi a aderência, realmente, e também trazer o quê? Treinamentos para dentro da indústria, dentro daquela profissão específica que façam sentido também, né? Também não adianta a gente trazer o cara e falar, poxa, mas isso aqui nem utiliza mais, essa tecnologia aqui é de 10 anos atrás, já é outra tecnologia, já é outro sistema, ou são outros equipamentos, né? Então, esse ecossistema vivo, é isso, né? E a própria a questão de um TCC, por exemplo, que vai fazer em cima de um tema dentro da TechSoup. Você pode não perceber, mas um funcionário de lá que vai ser o ponto focal, ele está sendo treinado naquele momento para passar o que é necessário para aquela equipe. Então, isso acontece muito, né? Tem empresas que nos procuram lá dizendo assim, eu quero treinar os meus funcionários. Como?
eu quero vir aqui dar palestra para os alunos de vocês. Então, nesse momento, ele está fazendo a universidade corporativa, mas de uma forma diferente. Né? Ele está aprendendo e ensinando para frente também. Sim, sim. O leque acaba se abrindo bastante, né? Sim, não tenho dúvida. Possibilidades, de oportunidades que podem ser exploradas de lado a lado, né? A gente, na nossa conversa aqui, tem um tema que ele acaba sendo inevitável, né? Ele acaba surgindo em quase toda e qualquer conversa que a gente tem, né? Que é a IA, né? E eu imagino que até mesmo durante o curso, isso vai mudando bastante, mesmo quando você faz o programa lá exatamente de quais são todas as matérias que o aluno deveria percorrer nos anos de academia, mas é inevitável a gente dizer que as coisas mudam e estão mudando muito rápido, né? Você é muito presente dos dois lados, né? Presente tanto no apoio ao estudante e também no apoio à indústria, né? No momento que eles estão captando talentos, né? Buscando por possíveis candidatos. Como que você enxerga que foi o impacto na engenharia de toda essa transformação digital que está acontecendo atualmente e da própria inteligência artificial? Como que você visualiza que isso está mudando e quão rápido isso está mudando? Eu sou muito adepto às tecnologias, né? Sou suspeito para falar. E até eu sempre conto para meus alunos, né? Começou isso quando eu comecei a dar aula lá atrás, em 2012, na universidade, e eu fui passar um material para os alunos e peguei um pendrive, salvei e fui fornecer. Aí o professor, os alunos para mim, né? Pô, professor, mas evolui um pouco, coloca na nuvem. Daí eu comecei a pensar, né? Se eu não evoluir, esses alunos vão me engolir. Eu tenho que ir para frente. Então, sempre fui muito adepto das tecnologias, sou muito a favor. Nós vemos algumas restrições hoje com relação à IA e tudo mais, mas é um movimento sem volta, não tem mais como voltar para trás. E o que a gente vê são conteúdos sendo deixados um pouco de lado, que não fazem mais parte ou não são necessários, e quando precisar tem acessibilidade a eles, e outros entrando. A gente está falando de parte toda digital, a parte de IA, soft skills, entrando em cursos técnicos de engenharia. Você não tinha muito isso há 30 anos atrás, 20 anos atrás. Era muito mais pesado a área de cálculo. Você não tinha um aluno fazendo intercâmbio com a indústria, com o mercado de trabalho. Hoje você já tem, é necessário isso. E as disciplinas hoje já acontecem com IA, né? Tanto do lado do professor quanto do lado do aluno. Pego um exemplo muito claro. Um aluno de engenharia da computação vai fazer um código lá. Antes ele escrevia o código inteiro. Hoje ele gera um GPT da vida e ele vai defender o código. É diferente. Então eu vou perguntar para ele por que ele gerou aquilo lá, por que faz tal coisa e tudo mais. Vai construir um robô seguidor de linha. Ele baixa o programinha do Arduino lá direto da internet. Não precisa criar. Mas ele tem que defender cada etapa o que vai fazer. Então muda um pouquinho a visão nesse caso. Também até para evitar, né, algo que realmente a pessoa faça em automático, né? Exatamente, é um caminho sem volta, né? A inteligência artificial é caminho sem volta. Eu que acabei fazendo em 2019 uma pós-graduação em IA, mudou totalmente, né? A gente está falando de 5, 6 anos aí, a gente mudou totalmente. Mas o primordial é o quê? Realmente a capacidade da pessoa que está utilizando a IA entender e saber defender, né? Falar, poxa, saber interpretar o resultado que está aparecendo, porque realmente, além das engenharias, a IA, ela está... A palavra talvez não seria afetando, né? Mas ela está interagindo com todas as áreas que a gente conhece, né? Desde de áreas mais simples a áreas mais complexas de qualquer graduação, né? Então, essa capacidade de interpretação, ela, na verdade, vai ter que ser cada vez mais desenvolvida pelo acadêmico, né? Sim. A IA não está 100% ainda, não é uma ferramenta que você possa dizer assim, 100% confiável, mas a velocidade que ela está trazendo é incrível, né? Nós estávamos comentando de leitura de artigos, a própria questão de mestrado, doutorado, está mudando muito isso. Você levava lá 6 meses para fazer uma revisão, hoje se faz em segundos com a IA. O aluno consegue fazer uma revisão de texto, tanto é que o TCC, o modelo dele já mudou faz tempo. Você não tem mais aquele TCC de 80, 100 páginas. É um artigo de 15 páginas, porque ele precisa entregar um produto que funcione. Uma descrição de um produto que faça sentido, né? Exatamente.
E o restante a IA faz, ela faz a revisão do texto lá, então tem que agregar, tem que trazer velocidade. Basta saber o que a gente vai fazer com essa velocidade, né? Pegar anos atrás, a época que ainda existia só o fax lá, na nossa época, aí começou a vir internet e tudo mais, nós ganhamos muita velocidade. O que nós fizemos com isso? Exatamente. Acho que o grande segredo, né, até mesmo nessa hora que você está educando esse futuro profissional, é de poder indicar para ele que é uma ferramenta, né? Ela tem que ser utilizada como ferramenta, tem que ser utilizada como um aliado para você no dia a dia, né? E aí a gente começa a entrar num grande desafio, né? Porque a gente está falando muito de 2019 para cá, a formação do Fabrício veio para cá já é totalmente diferente, e a gente precisa começar a olhar para o futuro, né? Principalmente quando a gente está falando de educação, né? Como que o professor enxerga, né? Esse é um desafio vai ser uma pergunta que é bem desafiante. Como que você enxerga se fosse fazer uma projeção hoje, como estaria a engenharia daqui a 10 anos? Muita coisa mudou, a gente vê que muita coisa muda todos os dias, você vê as próprias IAs, uma sobressaindo a outra, opa, hoje uma tá melhor, amanhã outra, porque tudo é muito rápido. Mas tem algumas coisas que são importantes e essenciais, elas precisam acontecer, independente de qual ferramenta que a gente vai utilizar, qual é a melhor, né? Que tem coisas que o Pergunta formado, do milhão, hein? O formado Pergunta precisa do milhão. saber, né? Ele vai entrar no mercado de trabalho, ele tem que saber. Como que você visualiza a engenharia para os próximos 10 anos? Pode perguntar para os universitários? Não pode variar, hein? Acho que tem duas questões, né? Tem os números atuais que respondem algumas coisas e tem o que eu imagino que possa acontecer e tudo mais. E nós tivemos também algumas questões ali, eu citei a própria pandemia, que arrasou muitas áreas do mercado de trabalho. Então, até trouxe alguns números, né? Em 1937 foi o primeiro registro do engenheiro no Brasil. Aí isso vai crescendo, ali chega ali em 2001, mais ou menos, 25 mil engenheiros registrados no CREA. Vai para 2013, 101 mil engenheiros registrados. E aí começa uma queda. E aí, esse ano, nós tivemos 57 mil engenheiros registrados no CREA. Não quer dizer que todos ativos, eles estão com o CREA ativo, mas não quer dizer que estão atuando na área da engenharia. Então, existe uma queda na área de engenharia. Nós não sabemos, aí não temos esse diagnóstico do que está acontecendo. Tem uma movimentação de mercado. O próprio retenção de crescimento provoca isso. A indústria não acelera, não vai abrir oportunidades. Algumas engenharias, elas estão mais em queda. A engenharia da produção, por exemplo, a mecatrônica, algumas não ofereceram mais. Tem outras que estão no top ainda, né? Então, de todas elas, todos os 1.200.000 engenheiros que nós temos registrados ativos dentro do Brasil, 47% são engenheiro civil. Depois vem lá engenheiro agrônomo, eletricista, mecânico e aí as demais engenharias. Então, essas 4 ali absorvem 80% de todos os engenheiros. Nós falamos hoje de um déficit de engenharia lá na frente. Então, hoje o mercado tem um déficit aí de 75, 80 mil engenheiros. Pode chegar, se o crescimento econômico for a previsão que o governo quer, chegar a um déficit de 1 milhão de engenheiros em 2030, 2032 ali. É muita vaga, muito déficit para um país como o Brasil. Nós não formamos engenheiros como outros países. A Rússia forma 450 mil engenheiros por ano. Nós formamos 50, 60 mil. Nós não estamos nem no top 10. Temos um engenheiro, 5,6 engenheiros, quase 6 engenheiros a cada 1.000 habitantes. Os outros países do primeiro mundo, lá China, Japão, Estados Unidos, 25, 26 engenheiros a cada 1.000 habitantes. Então, existe uma necessidade de crescimento da área de engenharia. Uma necessidade de crescimento do país. Eu acredito, aí é a minha opinião, que o mercado vai retomar. Nós passamos por uma queda aí violenta, mas o mercado tem que retomar, porque senão ele não cresce. E para crescer, precisa de todas as áreas, mas a engenharia é de vital importância dentro principalmente industrial. Não tem como ficar sem um engenheiro. Mesmo com o advento aí de automação, toda a parte digital, IA, ela não vai substituir o ser humano. Ela vai proporcionar uma forma mais rápida de análise,
mas a tomada de decisão está em cima da engenharia do profissional ali que está na ponta, tá? Então, a opinião é que nós estamos passando por vários ciclos. Hoje não é um momento muito positivo para a engenharia, né? A gente vê muita queda na procura, e aí você não sabe se é a geração atual que não gosta de cálculo, não gosta de disciplinas dessa área. O mercado responde também à situação econômica, situações pontuais como a pandemia, ou se vier uma outra crise aí, mas o Brasil tem que retomar, e eu acredito que vai retomar em alguma hora. Um dado bem interessante, né? Sim, sim. Quando a gente começa a fazer esse comparativo aí do próprio, né, de vários, né, países de primeiro mundo aí que o professor frisou pra gente aqui, demonstrando, né, desse número de engenheiros, né? E até mesmo a gente quando olha para o mercado, né? As empresas olham para o mercado, né? Então, enfim, são os desafios aí que a gente precisa achar alguma forma, né? A gente falando tanto instituições, né, quanto a gente quanto empresas, precisa achar para trazer, né, o quanto esse cargo, esse profissional formado, ele é importante, né, dentro das empresas, né, o quanto ele é necessário, né? Mas se você for ver uma pesquisa do Censo de Educação Superior, 2012, nós tínhamos lá 286 mil vagas para engenharia. 2021 isso pula para 700 mil vagas, um aumento de 245% praticamente. Isso no setor privado. Sim. Se você for para o setor público, o número de vagas menor, mas um crescimento de quase 100% também. Então, teve crescimento, talvez não na mesma proporção. Se você olhar para as regiões do mundo inteiro, é a mesma coisa. Então, a América Latina é a que menos cresceu nos últimos anos. Mas se pega América do Norte, os países da Ásia, Europa, tiveram um crescimento bem grande ali, cerca de 30%, 40% no número de vagas ofertadas, tá? Então, precisa ver o que aconteceu com a América Latina, né? Que nós estamos praticamente estabilizados, crescendo um pouquinho ali. Mas você já vê várias engenharias retomando isso. Esse ano, por exemplo, nós tivemos uma retomada mais sutil ali, mas de aumento do interesse pela busca desses cursos. Muito interessante. Exatamente. Realmente é um trabalho que tem que ser contínuo, né? Realmente é difícil você colocar uma projeção para 10 anos, né? Quem diria, 2019, né? Falar assim, eu fazendo IA, fizesse uma projeção, mas eu não colocaria no meu melhor pensamento que a gente tem hoje acesso a IA, né? Uhum. Mas é primordial que é o quê? Realmente não seguir uma modinha, mas entender quais são as tendências, entender o que se está modificando, e realmente é o primordial, que é o quê? É uma boa comunicação, né? Conhecimento de gestão, um bom conhecimento técnico, porque isso, independente da tecnologia que vier, do movimento que se faça dentro da indústria ou não, isso realmente é algo que a pessoa tem que carregar para a vida dela, né? É como a gente começou no início dessa nossa conversa, que é o quê? Poxa, fazer com que esse calouro entenda realmente, cara, poxa, qual área que me motiva, o que me motiva a estudar, trabalhar, qual, né, o segmento, para que isso se torne de uma maneira leve, né? Que realmente ele continue estudo. Então, a questão que a gente colocou, talvez uma segunda graduação, algo nesse sentido, lá para frente vai fazer sentido para essa pessoa, né, para esse aluno, porque acaba sendo um ciclo, né? Você acaba tendo que estudar sempre, né? Você não vai conseguir parar, né? E a própria tecnologia, se for ver nos anos 80, 70, 80 ali para frente, ela crescia pouco. Você tinha inovações bem sutil no mercado. De uns anos para cá virou exponencial. Você pensa num negócio e amanhã já está ultrapassado. Então isso está difícil acompanhar também. Aí você pensa, a IA está tomando conta, está vindo para as universidades, está vindo para o mercado e tudo mais. A maior parte do acadêmico, ele nem sabe mexer. Muitos não têm nem conta num GPT, num Gemini ali, né? Não fazendo propaganda em um deles, mas não sabe mexer ainda. Então nós temos uma tecnologia toda ali disponível, mas ele ainda está com a cabeça, às vezes, lá atrás. Né? O que eu posso agregar na função, mas um pensamento do antepassado ainda. Tá? Então esse é um dos grandes desafios, né? Você acompanhar essa evolução e embutir ela na mesma velocidade que ela vem. Tá?
Acho que é nessa linha, né, Rodrigo, Fábio. Eu acho que assim, é uma conversa que, se a gente colocar os pontos, acho que é uma conversa que leva horas e horas, talvez até dias, né? Porque realmente é muito amplo, né? A intenção realmente desse bate-papo era colocar um pouco de luz, né? Principalmente na área acadêmica, um pouco de luz na área de engenharia, principalmente nessa parceria que a TechSul ela se propõe a fazer com a universidade, né? Trazendo realmente o dia a dia, né, de uma área industrial para dentro da academia e vice-versa, né? Porque é uma troca, né? A, a maioria do time da TechSul já tem uma graduação, mas assim, são graduações que você fala 2, 3 anos atrás, hoje já está uma outra imagem, tem uma outra dinâmica. Então, esse acompanhamento, essa participação de conjunto, ela é enriquecedora para os dois lados, né? Porque realmente vai mudando a dinâmica, isso é muito, muito bom, né? Quando você tem essa proximidade. Eu me formei em 99 na engenharia, e aí comecei a outra agora, 25 anos depois. Inseri meu histórico lá para dispensa de disciplina, não tive nenhuma dispensável. Porque a engenharia é tão lá para trás que eu pensei, mas nem cálculo, né? Não, porque hoje é modelagem matemática, né? Mudou esse foco. Hoje é competência, não é mais entrega só de nota. Então você tinha essa visão de que a universidade fornecia um pacote pronto. Um engenheiro que aprendeu a fazer cálculo, aprendeu a fazer geometria analítica, aprendeu a fazer isso, aquilo, aquele outro. Conforme a tendência, né, universidades mais ligadas à religião e tudo mais, tinham outras disciplinas também, e aí está ali o profissional, e muitas vezes ele aprendeu o cálculo separado da geometria, separado da outra disciplina. Hoje não tem mais essa tendência, tem que ser diferente, e tem que ter a parceria com o mercado de trabalho, com a indústria, e formar um corpo só ali. Então, os interesses são os mesmos. E não adianta a gente formar o profissional de prateleira que a indústria não vai absorver. E a indústria indo lá para o profissional de prateleira não vai servir para ela também. Então as duas coisas vão se complementar para frente. Vital importância, parceria hoje, colocar o aluno dentro da indústria, colocar a indústria dentro da academia, provocar para a criação de hackathons, de desafios reais da indústria, que ele possa entregar um produto lá, ou um estudo que possa culminar num outro produto. Porque o teu profissional está no dia a dia lá, preocupado com a venda que ele tem que fazer, com o produto que ele tem que entregar, com a logística e tudo mais. E não tem esse tempo para parar e pensar. Muitas indústrias não têm como conter lá um departamento inteiro de P&D para ficar dedicado àquilo. Aí você aproveita essa mão de obra, expertise da universidade exatamente para inserir e resolver, ou dar os caminhos para que daí o profissional dentro da indústria resolva. Para acelerar, né? Mas é isso. Sobre o bate-papo de hoje, basicamente é isso. Gostaria de agradecer, tá, a presença do professor Fábio, coordenador do curso de engenharia da Positivo, né? Gostaria de agradecer o Sato, né, aqui pela presença, ao público aí que nos assistiu, né? Espero que esse bate-papo aí, principalmente para os ingressos e os calouros do corpo de engenharia, isso aqui realmente faça sentido e que realmente a gente aí consiga aí trilhar um caminho de sucesso. E aí guarde esse podcast daqui para 10 anos para a gente ver o que realmente... o que a gente acertou. A cápsula do tempo. A cápsula do tempo. Acertaram, erraram. Muito bom. Então, pessoal, também gostaria de agradecer, professor. Foi um papo muito enriquecedor. Eu acho que a gente trouxe aqui uma série de digamos, oportunidades, né? Até mesmo para esse estudante que está ali nos 15, 16 anos, né? A gente mencionou aqui que está pensando no futuro, né? Você vê, a estatística é boa, né? Quando você olha para ela ali, tem boas oportunidades aqui, né, nessa formação. Para o estudante que já está, né? Durante o seu curso, né? Também, né? Das oportunidades que tem para ele se preparar para esse futuro, né? E também já para o formado, né? De nunca continuar, né, quer dizer, nunca parar, né? De olhar para a educação, porque é isso que vai fazer ele mover à frente, né? Sempre, né? E aprender
coisas diferentes, com profissionais diferentes, ter oportunidades diferentes de aprendizado, né? Nessa parceria que a gente falou muito aqui de indústria e universidade, ela é essencial e é riquíssima, né? Você conseguir fazer uma palestra, né? A gente, enquanto indústria, ir para a universidade e mostrar um case, né? Algo real que aconteceu, que trouxe melhora, performance. Ou a gente traz aqui temas que estão em evidência para a gente muito, né? Quando a gente fala de ESG, fala de economia de recursos naturais, e que é totalmente possível, né? Então, a gente tem uma possibilidade muito grande de uma parceria que ela deve acontecer e que as próprias empresas, né, as indústrias deveriam olhar, né, de outra forma para isso, né, para poder até mesmo não somente cobrar, né, que a educação entregue esse profissional pronto para o futuro, mas que ela também contribua, né, para esse crescimento, né. Então, muito obrigado pela conversa e eu tenho certeza que ela vai trazer grandes frutos aí para nossa audiência. Eu que agradeço a excelente oportunidade. Acho que nós estamos fazendo aqui já uma ponta da universidade corporativa, né? Isso aqui já é um pedaço da universidade, né? Essa discussão rica aqui dentro dessa área aí. E você, aluno ou futuro aluno que está pensando lá que o cálculo é muito difícil, não é. Venha fazer engenharia que você vai gostar, tá? Deixo o meu abraço para todo mundo. Se precisar qualquer suporte aí, estou à disposição. Tá bom, obrigado. Beleza. Obrigado, pessoal. Até a próxima.